erros que nós não podemos cometer, mesmo não sendo rico, mesmo não tendo dinheiro, mas nós não podemos cometer os erros que este jovem cometeu. Primeira coisa, ele disse a coisa certa, foi até Jesus. Ele fez aquilo que era certo. Muitas pessoas vão até Jesus. Esse dia eu estava ouvindo uma frase que não é difícil você ir até Jesus. Não é difícil você ir até uma igreja, e nem é difícil você aceitar a Jesus, mas é difícil você permanecer. Mas você ir até Jesus não é muito difícil. Não é muito difícil você ir a uma igreja, mas o difícil é permanecer com Cristo. E a primeira coisa que esse jovem fez, ele fez a coisa certa. Ele foi até Jesus. Está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa correta. Mas não basta ir até Jesus, tem que obedecer os seus princípios. Segunda coisa, ele chamou Jesus de bom mestre, mas isso não foi suficiente para salvá-lo. Ele disse que Jesus era bom, ele disse uma verdade, ele estava falando uma verdade sobre Jesus, chamando Jesus de um bom homem. Ele não estava falando uma mentira, ele não estava puxando o saco, ele estava falando aquilo que era verdade. Ele disse para Jesus, bom mestre. Então ele estava confirmando que Jesus era bom, estava falando ali uma verdade, mas a verdade que esse jovem rico falou não foi suficiente para salvá-lo, ter chamado Jesus de bom. A terceira coisa que eu percebo desse texto, ele perguntou, o que devo fazer para ter a vida eterna? Primeiro erro que ele cometeu, perguntar a Jesus o que ele poderia fazer para ter a vida eterna. Na verdade, não há nada que você possa fazer para ter a vida eterna. É lógico que nós temos que cumprir os princípios na terra, mas pela sua bondade, por você ser um homem bom, por você ser uma boa mulher, por você ser um bom esposo, por você ser uma boa esposa, por você ser um homem que distribui cesta básica, isso não te dá o direito de ser salvo, porque a salvação vem pelo meio da graça. A salvação é Cristo que dá. Nós temos que cumprir algumas coisas aqui na terra, mas não há nada que você possa fazer como homem ou como mulher para ser salvo. E ele cometeu um erro. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? A quarta coisa, Jesus falou com ele sobre os 10 mandamentos, e ele conhecia a lei, mas era agarrado ao dinheiro. O dinheiro dominava. Ele não era um cara ignorante, ele frequentava a sinagoga, ele sabia da lei de Moisés, ele conhecia os princípios, não era um homem ignorante, não era um jovem ignorante. Jesus falou para ele dos 10 mandamentos, e ele conhecia e também obedecia, mas ele era agarrado às suas posses, dominado. E em Gênesis 1, 26, nós podemos ver algumas coisas que Deus disse que o homem pode dominar. Deus disse em Gênesis 1, 26 até o verso 28 que você pode dominar o animal, você pode dominar a ave, você pode dominar o réptil, você pode dominar a planta, você pode dominar o peixe, mas você não pode deixar nada te dominar, porque se você deixar qualquer coisa te dominar, você passa a ser um escravo de tal coisa. E hoje você vê um homem fumando maconha, escravo da maconha, da planta. O homem cheirando cocaína, escravo da planta. O homem sendo dominado pela corrupção, ele é um escravo, ele está sendo dominado. E quando você está sendo dominado, você começa a funcionar errado, assim como Adão começou a funcionar errado. Adão começou a funcionar errado quando ele perdeu o domínio, e ele começou a ser dominado. Quando Deus chamou Adão, ele se escondeu e começou a funcionar errado, porque ele perdeu o contato com a fábrica, ele perdeu o contato com o Criador, começou a ser dominado pelo medo, se escondeu, e a coisa começou a ficar cada vez pior, quando você é dominado por algo. E Jesus disse para ele os 10 mandamentos,
E Jesus não queria que ele fosse pobre, mas que ele não fosse dono de nada. A Bíblia vai dizer em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, dependência de Deus. Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, dependência de Deus. O jovem era muito rico e quando foi confrontado, deu as costas para Jesus. Ele era inteligente, ele sabia dos 10 mandamentos, ele conhecia a lei, mas quando Jesus confrontou ele foi embora. Ele disse: não, você quer muito compromisso. Muitas vezes nós queremos viver o Evangelho sem o confronto. Muitas vezes nós queremos viver o Evangelho, e nós vivemos no tempo da graça, e é a graça mesmo, nós somos salvos pela graça, mas a graça nunca vai ser um caminho para você viver uma vida de bagunça. Você sempre será confrontado. Será confrontado por Deus, será confrontado pelo seu pai, será confrontado pelo pastor, será confrontado a todo o tempo, porque o Evangelho com Jesus é confronto. E Jesus confrontou o jovem, e quando Jesus confrontou, ele deu as costas para Jesus. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que precisamos reconhecer que somos pecadores. Aquele jovem não quis reconhecer. A Bíblia vai dizer que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia fala também de um homem que era rico e recolheu muito em seu celeiro. E ele disse: eu tenho muita coisa, eu tenho aqui para minha família, eu tenho para mim, eu vou ficar sossegado. Aí à noite ele ouviu uma voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? E para quem será? E aquela mesma noite, aquele homem morreu. O inferno é tão real quanto o dia vai amanhecer. Muita gente não acredita no inferno. Tem gente que diz: o inferno é aqui na terra. Tem gente que diz: o inferno é só aqui, depois que morrem, acabou. Mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino de Deus. O jovem rico tornou as coisas difíceis. Quantas vezes nós tornamos as coisas difíceis? Nós complicamos as coisas. Jesus falou para ele abertamente, mas ele tornou as coisas difíceis. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: o jovem rico